Prontinho. Então, laboratório de física 3, o experimento hoje é o experimento 3, que é o experimento de circuitos, ok? Circuitos elétricos, experimento 3. Vou reproduzir o roteiro então, tá aqui o roteiro. Eu tenho dois circuitos bem simples, é mais para discutir teoria mesmo, circuito. Uma associação em série, vou discutir ela rapidinho, que a classifica, né, como série. E uma em paralelo, tá certo? Vou mostrar quais são os circuitos, quais são os valores de resistência que tem disponível lá no laboratório, né, que nós utilizamos aqui. Mas antes eu vou simular, só para conhecer e discutir melhor conceitos aqui, tranquilo? Vou usar um simulador aqui bem simples para reproduzir os dois roteiros aqui, ó, do experimento. Né? A proposta é utilizar três resistências elétricas, uma fonte de energia e instrumentos de medidas, né? Voltímetro, para saber qual que é a diferença de potencial, pegando o gancho lá da última prática, né? Diferença de potencial entre os terminais do resistor, entre o lado positivo, olha só, do resistor e o lado negativo, que é o outro, pegar essa diferença de energia, essa diferença de potencial. Para isso eu vou usar um voltímetro. A mesma coisa eu vou fazer com o segundo resistor aqui e com esse. Hipoteticamente, aí eu vou discutir melhor lá no simulador, que eu acho que fica mais didático, tá? Aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou medir as correntes de cada um para ver o que tem de especial, de importante que classifica esse circuito como circuito em série. Eu vou fazer o mesmo para esses aqui. A diferença entre as ligações aqui é o seguinte, aqui literalmente eu vou lá e ligo um fiozinho aqui, ó, minha pilha, por exemplo, né, de forma mais simples, uma pilha num resistor elétrico, esse segundo resistor eu ligo no terceiro, o terceiro no quarto, o segundo no terceiro, o terceiro eu volto para a pilha aqui, ó. Lá no circuito vai ficar melhor. Faço a mesma coisa aqui, só que aqui eu ligo as três pernas do mesmo lado do resistor no mesmo lado da bateria, polo positivo. E os outros três eu ligo aqui também, ó. Tá certo? Na física dificilmente a gente usa esse código de cores, né? Mas você tem geralmente três faixas mais próximas, né? E uma mais distante. A mais distante, ela só tem o objetivo de falar qual que é o erro, né? A tolerância, qual é o erro da leitura. Ah, eu estou lendo aqui, está dando 300 ohms, mas há um erro de 5%, de 10%. Então, se essa última faixa for ouro, né? Meio dourada, for dourada, né? É 5% de erro. Se eu estou lendo 300, menos 5%, beleza? Tem um errozinho aí de 5%. Se essa faixinha for prata, tem um erro de 10%. Sem nada, 20% de erro. E os outros aqui, ó. Esse aqui é o primeiro dígito, né? Dependendo da cor. Se é preto, se é marrom, se é vermelho, se é laranja, tem um valor de 0 a 7. O segundo dígito, a mesma coisa. E a terceira cor é o multiplicador, por exemplo. Ah, eu achei que deu 22, caso que eu achei vermelho, vermelho. Deu 22. Ah, bacana. Então, vai multiplicar por qual número aqui? Vai multiplicar por 10 a segunda. Então, na verdade, não é 22. É 22 vezes 100. Né? Então, é assim que funciona. Mas na física, geralmente, a gente usa o ohmímetro, que a gente já mede direto. Né? Mas se não tivesse o aparelho, tem um código aqui para a gente saber qual é o resistor. Tá certo? Então, vamos montar os circuitos. Mas antes, deixa eu mostrar como que eu fiz isso lá na prática. Tá certo? Como que eu fiz isso no laboratório. No laboratório, bem, eu posso exibir a aula porque ela é a minha aula mesmo. Nós fizemos o seguinte. Nós usamos essa placa aqui de fundo, que é uma placa protoboard, que é uma placa que tem os conectores. Esses conectores aqui, ó, essa resistênciazinha aqui, ó, ela é, ela é uma caixinha de acrílico, tá, com a resistênciazinha lá dentro. E ela é adaptada como se fosse uma tomada. Isso aqui é uma tomada também, é como se fosse uma tomada.
né? Elas ligam um pino ao outro aqui. Você não consegue ligar ela nesses pinos que são próximos aqui. Isso aqui é como se fosse uma ilha, tá? Esses pontos aqui tem uma distância que você não consegue conectar. E se eu conseguisse, seria curto-circuito. Então, eu conecto uma ilha dessa daqui, que é esses 4 quadradinhos aqui, em outros 4 quadradinhos. Observe que o resistor está ligando um, um quadradinho no outro aqui, ó. Percebe? Então, o circuito isso aqui é só um fio, só para conduzir a corrente elétrica, a resistência, outro fio, outra resistência aqui no canto, aqui a mesma coisa, né? Então, são 3 resistências aqui, ó. Eu coloquei resistências diferentes, né, que vai ficar melhor lá no circuito. Então, essa daqui é a forma de reproduzir ele no laboratório, ó. Tá aberto aqui, ó. Tá vendo? Tem comunicação entre esse e esse segundo quadrinho para esse terceiro, terceiro para o quarto, quarto para o quinto, não tem comunicação para cá, ó. Tá aberto aqui, ó. Tá faltando só uma conexãozinha aqui, ó. Agora tá fechadinha, ó. E é exatamente o que tá lá no roteiro, ó. Observe que é o que tá lá no roteiro, ó. Tá certo? Opa. É o que tá lá no roteiro. E a associação em paralelo, ela funciona um pouco diferente, olha só. Eu coloquei um paralelo ao outro, só que na prática, fazer isso aqui, ó, eu tenho que ligar. Eu estou ligando, usando esse resistor para ligar uma ilha a outra. Cada um deles está fazendo isso. Agora, como que chega energia lá? Então, eu coloquei um conector aqui que só serve para... Ele é como se fosse um gato, né? Você ligar um fio daqui para cá, ó. Tá certo? E fiz isso, ó. Então, consigo alimentar o primeiro, do primeiro para o segundo através desse que está atrás do dedo aqui, do segundo para o terceiro através desse daqui. A corrente vem de qualquer lado aqui, né, por exemplo, e passa para o lado de cá. Eu poderia ter feito desse lado aqui, ó, a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, mas eu coloquei esse aqui no meio, ó, né? Eu já poderia ter de cara já feito a mesma coisa aqui, ó, conectado esse pino aqui para cá, esse pino para cá, tá dando para acompanhar, hein? E esse para cá, ó. Aí a pilha eu ligo ela aqui, ó. Eu ponho a pilha aqui fornecendo um lado positivo para um lado aqui e o negativo para outro. Por que eu dei esse salto aqui para aproveitar melhor a placa? Porque eu colocar essa ponte aqui que eu posso tirar é um jeito de eu descobrir qual que é a corrente que está passando só nesse cara aqui, ó. Ok? Só nesse camarada aqui, ó. Então, essa aqui serve de ponte. Se eu tirar esse cara daqui e colocar o amperímetro no lugar, eu descubro qual que é a corrente que está vindo só dele. Ok? Fechei lá. A mesma coisa aqui, ó. Se eu tiro essa ponte daqui, ó, e coloco um amperímetro para fazer essa ligação, eu descubro a energia. Então, retomando aí, né? Eu fiz isso justamente para ter acesso a essa informação que está passando por aqui, ó. Se eu colo, igual eu colei aqui, ó, já coloco logo do lado aqui, ó, até economizo o conector, eu fico com dificuldade para medir a corrente. Então você imagina que é como se grosseiramente, né, eu tivesse colocado em cada ponto desse aqui, ó, fosse Tá um relógio. parecendo a imagem, vamos ver só. Ah, mas perdão. Então continuando aí, né, desculpa a falha. Grosseiramente é como se cada pino desse aqui fosse um relógio da Copanor, da Copasa, né? Que está medindo a quantidade de água que passa em cada uma delas, em cada uma das resistências. Ó. Ou seja, né, a corrente elétrica que passa em cada uma delas. Quanto maior for a resistência, menos corrente passa. Quanto maior a resistência, maior a barreira, né? A barreira física mesmo. Então, menos corrente passa. Menor resistência, mais fácil, né? De transpor o obstáculo aqui, vai passar mais corrente. Então, é isso aqui que eu vou reproduzir no simulador. E aqui vocês vão ter os dados para coletar nas duas aulas práticas aí. Aqui, ó. O meu objetivo é justamente esse, ó. Se eu remover um desses pinos aqui, ó, e colocar o multímetro, o amperímetro, né, perdão, o amperímetro aqui no meio, ó, eu pego a corrente que está passando só aqui, ó. Agora veja só, isso não é tão... Por que eu fiz isso? Eu achei mais prático, porque se eu remover, se eu colasse aqui, igual eu fiz do lado de cá, se eu tirar essa daqui do meio,
Eu vou estar medindo o que se eu tirar essa aqui do meio? Bem, a corrente vem aqui de baixo, chega aqui, ela tem a opção de passar nessa resistência ou vir para cá. Bem, o objetivo dela é, ela vai passar onde tiver menor resistência. Então ela vai testar esses pontos todos, ela vai pegar esses pontos todos aqui, ó. Mas o único jeito dela transpor o circuito para voltar para a bateria é atravessar cada uma. Aí quando ela chega desse lado aqui, eu vou acabar, ela vai o quê? Se dividir proporcionalmente aqui, onde for mais fácil, passa mais corrente. Se eu remover o do meio, eu vou estar pegando a corrente que passa nas duas últimas, ó. Se eu remover essa primeira aqui, é a corrente que chega, olha só, que está chegando. Se eu pegar do meio, é a que já passou pela primeira, já consumiu um pouco de energia aqui na primeira. O que sobrou foi para as outras duas, ó. O resto da corrente foi para as outras duas aqui, ó. Essa última aqui, eu vou pegar a corrente que passa só na última aqui, ó. Então eu nunca ia saber diretamente qual que é a corrente que passa na do meio. Ou eu sei a corrente total, obviamente eu ia deduzir, né? Ou eu sei a corrente total ou a que passa na última. Se eu fizer a diferença, é lógico que eu tenho a do meio. Mas eu não conseguiria medir diretamente. Para minimizar meus erros, né? É melhor medir diretamente cada corrente para evitar o erro de ficar. Já tem um erro na primeira medida. Já tem um erro na segunda, né? Na última aqui. Aí eu vou fazer uma menos a outra para descobrir qual que é a corrente do meio. Então seria mais eficiente, menos erro, mais preciso tentar isolar o circuito para ter um ponto de medida para de cima, um ponto para do meio e um ponto para de baixo. E em série é muito fácil. Quando é em série, se eu interromper, a corrente vai chegar aqui, ó, em um desses dois pontos aqui, ó. Um polo positivo de um lado, um negativo do outro, tanto faz. Se eu interromper esse primeiro aqui para colocar o amperímetro para ele medir a corrente, ele vai pegar a corrente que passa aqui, que é a mesma se eu interromper o segundo pino, ou o terceiro, ou o quarto. A característica mais importante desse circuito é que é a mesma corrente. Aqui é um cano só para passar água. E no outro, eu tenho três caminhos diferentes. Né? Três caminhos totalmente independentes. Se eu cheguei aqui, ó, achei um problema para entrar na primeira resistência, sei lá, queimou, é uma é uma lâmpada, sei lá, é uma tomada que deu problema, eu não vou lá. Eu continuo e tenho as outras opções. Né? Essa aqui é a rede doméstica, né? A rede da nossa casa. Que cada dispositivo é totalmente independente um do outro. Até aí tudo bem, cara? Então eu vou ótimo, eu vou reproduzir os dois resistores aqui, o primeiro, usando esse simuladorzinho aqui, ó, que ele acho que é um laboratório que ajuda demais, né? Então posso até mostrar o petzinho aqui, ó, sem fim lucrativo mesmo, né? Então tá aí. Então vou montar justamente isso aí. Eu tenho três resistências, colocar as três resistências. Deixa eu apresentar valores aqui, né? Pegar uma resistência de 10 ohms, colocar aqui. Vou pegar três resistências, vou ligar todas aqui, ó. Começar a ver que na prática o circuito não fica sempre bonitinho, não. Dá para fazer bonitinho aqui, mas bonitinho ou não, ele vai funcionar. E eu preciso de uma bateria. Vou pegar uma bateria de 9 volts. E pronto. Eu vou usar uma chave, caso eu precisar interromper alguma coisa aí. E é só fazer as ligações aqui, ó, da bateria para cada uma das resistências. Tá certo? Aqui vai ser didático mesmo, tá? Que eu não, essa versão não está deixando eu mudar o valor da resistência. Beleza. É, o circuito que eu posso fazer é esse aqui, ó. Liguei, estou ligando os resistores na bateria, liguei um dos resistores na bateria, tá certo? No polo negativo. Liguei o segundo no terceiro aqui e vou ligar o terceiro, aqui, o segundo aqui, né? E aqui de volta para chave. Fechei a chave, pronto, está tudo funcionando. Beleza?
Para saber corrente, voltagem de cada um, eu tenho que fazer conta. Então eu vou usar um voltímetro, vou deixar ele aqui do lado, e vou começar a abrir esse circuito para colocar algum amperímetro, olha só. Vou colocar aqui um amperímetro. Pode ser um amperímetro aqui, ó. Eu já vi lá que a corrente é a mesma. Eu vou colocar um amperímetro aqui. Que ele pegaria a corrente que sai direto aqui da bateria. Põe o amperímetro lá em cima. E só para fins didáticos, põe um amperímetro aqui, ó. Vou colocar ele aqui do lado. Aqui. Então eu tenho um perímetro saindo da bateria, não tem necessidade, né? Só para poder registrar mesmo. Saindo da bateria, depois que passa pela primeira resistência eu tenho um perímetro, depois que passa pela primeira, perdão, pela segunda eu tenho um perímetro antes e depois, um exagero, uma ignorância aqui, né? E beleza. Então tá aí, ó. Fechei, eu sei a corrente que sai da bateria, sei a corrente que está passando em cada uma das resistências. Só que eu percebo que é exatamente a mesma corrente. Né? Porque o circuito só tem um caminho para percorrer. A corrente só tem um caminho para percorrer. Então a mesma corrente que passa em um tem que passar nos demais. Né? Essa aqui é uma característica. Como que eu calcularia ela? Essa corrente? Bem, eu tenho três resistências, todas em série. Eu tenho três resistências todas em série. Ah, uma característica que eu não mostrei rapidinho, que é fundamental, é a voltagem. Eu sei que está falando que são 9 volts aqui, ó. Vou medir a energia antes e depois. Então tá lá, 9 volts. Principal característica do amperímetro, né? Para que ele não interfira na medida, né? Você pensou um relógio da Copanor ou da Copasa que atrapalha a água passar? Vai dar prejuízo, né? Então ele não pode ter nenhuma resistência, vai deixar toda em tese, né? Toda a energia passar por aqui. Então eu vou medir a resistência antes do primeiro resistor e depois. Eu observo que apenas 3 volts estão sendo utilizados aqui. Ó. Próximo resistor está utilizando também 3 volts. E o último resistor, exatamente 3 volts, ou seja, são 3 resistências iguais. A minha energia, meus 9 volts aqui, distribuiu igualmente. Se a voltagem é a mesma em cada um e a resistência é a mesma, não tem por onde a corrente ser diferente. Né? É a continha que eu faria aqui. De acordo com a primeira lei de Ohm, ele fala que a voltagem, né, o potencial, ele é resistência vezes I. Então, se você viu lá que cada um dos resistores estava tendo uma corrente de... Opa, a corrente é o que eu quero saber, né? Cada resistor era 10 ohms e eu observei que cada corrente, né, era de 3 sobre 10. 0,3 amperes, né? Eu percebi isso de cada um dos resistores. Isso porque a resistência, eu sabia o valor da resistência e eu usei o voltímetro e percebi que a voltagem em cada um deles era 3. Então aqui é a corrente, ó. Era a mesma corrente para todo mundo, tá certo? E a corrente total, inclusive, é essa daqui. Se a corrente total é essa daqui, é como se a resistência... Então vamos lá calcular a resistência total do circuito. Como que eu calcularia a resistência total? Bem, uma característica aí, só para a gente exemplificar, que eu percebi que a voltagem, né, a voltagem total, ela foi distribuída na voltagem de cada um dos resistores. Se você somasse cada um, você ia ver que você encontrava a voltagem total. Resistência
Voltagem total é resistência total vezes a corrente total. Só que a corrente é a mesma. O que é o VI? O VI é a resistência, apenas a resistência 1 vezes a corrente que passa lá, mas é a mesma de todos. E assim por diante. V2 é o quê? É a resistência 2 que passa a mesma corrente que todo mundo. E R3 que passa a mesma corrente que todo mundo. Como a corrente é a mesma, eu posso simplesmente simplificar ela aqui e cortar. Então o que sobrou? Resistência total é a soma das resistências. Tá certo? Então, nesse caso específico aqui, né, a minha resistência total seria só você somar cada uma delas lá, né, daria 30. Só para indicar aqui, né? Cada resistência lá é 10, então são 30 ohms. São 30 ohms submetido à voltagem total de 9 volts. Então, jogando o VRI de novo, eu só trabalho com essa equaçãozinha, primeira lei. A voltagem total é 9, a resistência total é 30 vezes a corrente. Ou seja, a minha corrente total é a mesma, né? É 9 dividido por 30, que é o 0,3 amperes. Mas o importante aqui era só saber como que eu faço para calcular uma resistência num circuito em série. Beleza? Parei aqui, esqueci de voltar. Então comecei a montar o circuito em paralelo. Coloquei os três em paralelo. Coloquei três amperímetros, né? E liguei as três pontas aqui, ó, todas no mesmo ponto. É bom que a gente vê que são pontas comuns, o potencial que tem aqui é o mesmo para todo mundo. Eu peguei esse potencial único aqui e liguei no polo negativo. Então o polo negativo é 0 volts, então está todo mundo ligado em 0 volts aqui, ó. Ok? E do outro lado a mesma coisa. Ó. Perdi o lado de lá, mas eu vou pegar esse lado de cá. Peguei um fio, coloquei no meio. Os três pontos aqui são comuns também. Então vou colocar todo mundo junto. Aqui eu tenho três pontos comuns. E vou ligar eles aqui para fechar o circuito. Só que eu vou colocar um perímetro aqui, ó. Só para poder pegar a corrente que sai logo da bateria aqui, ó. Já sai da bateria, ó. Eu estou considerando o sentido. Eu gosto dos elétrons movimentando aqui, ó, acho que fica bem didático. Mas se eu colocar o sentido convencional, quando tiver, ele não vai mostrar os elétrons, né, que é o real sentido aí, mas vai mostrar quando houver, né, quando tiver, ele vai mostrar a corrente. Né? Aqui eu acho bem didático e mostra os elétrons movimentando. No sentido convencional, ao contrário, é sempre saindo do polo positivo. Depois que o circuito estiver andando, eu posso mostrar aqui. Beleza? Então tá aí, ó. Ligando, não tem voltagem nenhuma, voltagem só na bateria, olha só. Tenho 0 aqui e 18 aqui, né? Eu liguei as duas baterias em série, aí eu somo as duas, né? As duas voltagens. Aí eu vou ligar aqui, tá tudo funcionando, olha só. Minha corrente total 5,4. Como são três resistências idênticas, a corrente é dividida por 3 direitinho, né? Como se eu tivesse um relógio aqui medindo a quantidade maior de água. Chega aqui, a água distribui e eu tenho um reloginho para cada uma das resistências aqui, ó. Juntou todo mundo de novo, passa aqui, ó. Esse é o sentido convencional de elétrons, né? Tá saindo do polo negativo, obviamente, né? São elétrons, né? E estão chegando no polo positivo. Saem daqui com energia, né? De 18 volts, como nós vimos lá, e vai perdendo essa energia ao longo do tempo aqui, né? E volta para cá. Se eu colocar o sentido convencional, eu considero como se a corrente fosse algo positivo, né? Saindo do polo positivo e circulando. Chegou aqui, ela divide. Divide em três idênticas. Tá certo? Se eu alterar a resistência, observe aqui, ó. Vou dobrar a resistência aqui de baixo. Se eu dobrar essa resistência aqui, né? Dobrar o obstáculo, o que acontece? Para dobrar, só tentar dobrar aqui, né?
dobrei a resistência aqui, reduzi pela metade a minha corrente, né, que passa lá, e não interferia absolutamente nada nas outras duas. Ela continua sendo 1.8, 1.8. E aqui ficou 9, né? Reduzir pela metade. Se essa eventualmente queimasse, né, rompesse por algum motivo, continua inalterada lá em cima, porque, sei lá, isso aqui é uma televisão, uma lâmpada, enfim. Elas precisam de 1.8. Você desligar o resto da casa toda não quer dizer que vai sobrar mais corrente e que vai mais corrente para esses aparelhos, senão queimava tudo, né? Então, a minha corrente, que inicialmente era 5.4, caiu 1.8, que é essa daqui que não está ligada mais. Então, diminui a conta de luz aí, né? Reduziu aí 33%, né? Um terço aqui eu reduzi, né? Então, o circuito não para de funcionar porque uma ou duas lâmpadas queimam. Pelo contrário, o circuito passa a ficar menos sobrecarregado. Agora eu só preciso de 1.8, então eu só mando para lá 1.8, certo? Então tá aqui, ó. E a voltagem, né? A voltagem. Deixa eu voltar essa daqui para 10. A voltagem, ela era 18 aqui embaixo. Como as resistências são idênticas, o que que acontece? 18 também, mas por quê? Porque esses pontos aqui são pontos comuns, ó. São pontos comuns. Esse ponto aqui, que é o lado preto, né, que é o negativo, e esse aqui é o vermelho, que é o lado positivo. Eu ligo ele aqui, ó. Você ligou as três resistências no mesmo ponto da bateria e os outros três lados do outro lado, ó. Então a diferença de potencial, a DDP, a diferença de energia, manteve, ó, é a mesma. Então essa é a vantagem, né? É a residência, né? Tudo 110 ou tudo 220. Né? Você tem a mesma voltagem. Lá no outro nós percebemos que em série tinha uma característica diferente, né? Você colocava tudo em série, a corrente era a mesma. Aqui só é a mesma porque os valores das resistências são as mesmas. São as mesmas entre si, porque são resistências iguais, mas totalmente diferente da resistência total. Lá não, lá era tudo igual, né? Então, a característica lá é que eu tinha a voltagem dividida, era uma bateria só, 9 volts só, ficava 3, 3, 3. Aqui eu tenho 18, fica 18 para cada um e tá aí a resistência. Se eu for fazer uma continha para ver como que eu calculo essa resistência total, né? Eu posso, já que eu comecei, vou começar de trás para frente nesse aqui. Eu tenho a voltagem total e tenho a corrente. Então, se eu tenho a corrente, olha só, as contas são as mesmas, né? Vou aplicar a mesma lei, né? Obviamente. Vou pegar a voltagem total agora é 18, resistência não sei, corrente 5,4, né? 5,40. Então vai ficar R, vai ficar 18 dividido por 5,40, que vai dar quanto? 3,33 ohms. Essa é a resistência. Olha que a resistência do outro lá, ó, era uma resistência de 30 ohms. Aqui é uma resistência de 3,33, praticamente, né, quase 10% dessa daqui. Então a resistência ela cai demais quando a associação é em paralelo. Ou seja, se a corrente cai muito, significa que o consumo é gigante. O nosso consumo aqui foi um consumo de 3 amperes e aqui foi um consumo, olha só, de 5,4, né, algumas vezes aquela lá, 5,4 amperes. Então o consumo é absurdo, né? Mas como que eu chego nesse resultado aqui? Ó? Que nem sempre eu vou ter a voltagem total, muito menos a corrente total. Bem, vamos às características do circuito, né?
nós vimos lá que a característica do circuito é todas as resistências estão submetidas à mesma voltagem, 18. Ok? A corrente é diferente. A corrente, você tem que somar a corrente das três para dar a corrente total. Veja bem, você tem que somar todas as correntes, a corrente que passa na resistência 1, a corrente que passa na resistência 2, a corrente que passa na resistência 2, mais a corrente que passa na resistência 3 para achar o 5,4 para achar a resistência total. Como que você faz isso? Bem, como que você calcularia só a corrente? Né? Só a corrente você faria voltagem sobre R. Então vamos lá. A corrente total seria a voltagem total, que é 18, né? Sobre a corrente total. Opa. Sobre a resistência, né? Total. E ela seria igual a voltagem só de uma resistência, dividido pela corrente só de uma, voltagem da segunda, dividido pela resistência da segunda, e mais voltagem da terceira, dividido pela resistência da terceira. O que tem de comum aqui? Todas elas têm a mesma voltagem. Nós vimos lá. Todas têm a mesma voltagem. Então significa dizer que se eu simplificar e cortar o V, que eu cortei o I lá, vai sobrar só resistência. Então o inverso da resistência total, ou resistência equivalente, né, é a soma do inverso das outras. Por isso que a resistência fica tão pequena. Então lá, se eu for resolver pegar a resistência, lá são 3 resistências de 10 ohms. Então vai ficar 1 sobre 10 mais 1 sobre 10 mais 1 sobre 10, vai dar isso aqui, ó. Eu vou tirar o mínimo, né? Ou a dica é, quando você tem resistências iguais, basta pegar uma e dividir pelo tanto que você tem, né? Então seria 10 ohms dividido por 3, que daria o 3,33 lá. Ohms, que é a ferradurazinha. Vou resolver essa conta toda aqui, ó. Né? 1 sobre 10. Bom que o mínimo vai ser 10 mesmo. Aí você vai chegar à conclusão que é aquele macete meu lá é verdadeiro, né? Mínimo como é 10, você vai somar todo mundo aqui, vai ficar 3. Então, 1 sobre RT é equivalente ao total, né? Que é 3 sobre 10. Se você inverter os dois lados, resistência total é igual a 10 sobre 3, ferradurazinha, né? Ohm. Beleza? Então, o objetivo é mostrar essas relações aqui, ó. Como calcular a resistência total numa resistência em uma ligação em série. Você viu que tinha umas desvantagens lá, que se uma resistência queimar, o circuito todo para. Essa aqui não. Se uma dessa daqui, ó, queimar, ó, eu continuo fazendo a conta, 1 sobre R1 mais 1 sobre R3. Não atrapalha o circuito. Aqui atrapalha. Lá atrapalha a passagem de corrente, que é a mesma. Aqui não. As correntes são independentes, olha só. Lá as correntes são todas iguais. A voltagem aqui é a mesma para todo mundo. Aqui não. Aqui eu tenho, em série, eu tenho que somar cada uma delas para achar a total. Aqui o que eu tenho que somar para achar o total é a corrente. Então essas são as características mais importantes do circuito. Do circuito em série e do circuito em paralelo. Ok? E é isso que dá pra gente ver, observar aqui, ó. Né? Se eu pegar essa daqui e dobrar, opa, e dobrar, pegar essa daqui e triplicar, opa, quase 10 minutinhos e vai cair de novo, hein? Então se eu triplicar essa última aqui, ó, olha o que aconteceu com a minha substituir, né? Só deixei um aparelho igual, consumo igual, 1,8. Segundo aparelho tem o dobro de resistência, consome a metade. E o terceiro aparelho tem um triplo da resistência, consome um terço da corrente. Somando a corrente total aqui, ó, né? Somando as três correntes, eu tenho a corrente
total. Beleza? A voltagem continuou, então distribuiu proporcionalmente. Onde é mais difícil, passa menos gente. Onde é mediano, né? Onde é mais fácil, passa mais gente. Mais fácil, mais passagem. Ok? A gente percebe até um pouquinho aqui até pela lentidão aqui do trânsito. Ó. Aqui passa muito devagar, né? Aqui já passa bem mais rápido, porque é mais fácil passar. Beleza? E as cores, se a gente for seguir as cores aqui, as cores mudaram, tá vendo? E o último, o que é a faixa mais afastada aqui, ó, que é essa última, ela é do erro. A dourada tem o menor erro, é de 5%. A gente olha aqui o vermelho, né, o vermelho, preto, preto. A gente olha lá no roteiro, ó, se for vermelho, se o primeiro for vermelho, ele é 2. O preto, se o segundo for preto, olha só, preto é 0. E eu já até esqueci o outro aqui, ó. É preto, preto. Então é vermelho, que é 2, preto 2 vezes. Então vai ser 20. Vai ser 2, depois vai ser 0, 20. Aí o terceiro preto é o multiplicador. E o preto é o primeiro. Você vai multiplicar por 1, né? Porque 10 elevado a 0 é 1. Então vai ficar 2, o 0 depois 20. 20 vezes 1 é 20. Aí dá certinho. O trinta vai ter que ter lá então laranja, que é o 3, o preto, que é 0, e vai ter que multiplicar por 1. O 1 é preto também. Então lá vai ter que estar laranja, preto, preto. Vamos ver se está mesmo. Laranja, preto, preto. E aqui é o erro, né? E assim por diante. Seria assim, né? Engenheiro que decora essas cores aí. A gente vem aqui e mede. Beleza? Então tá aí. Eu não considerei resistência interna da bateria e nem resistividade no fio. Se a resistência do fio aumenta, ele dificulta a passagem de corrente. Né? Se você calcula o diâmetro errado para o fio numa residência, se ele aquecer, ele interrompe. Se você colocar um com diâmetro muito fino, né? Você acaba atrapalhando, aquecendo, superaquecendo aqui, atrapalhando a passagem. Né? Olha como é que eu reduzi bastante a corrente aqui. Ó, né? E a bateria, lógico que em tese aqui, né, uma bateria linda, maravilhosa de 18 volts, fornecendo 18 volts, né? Isso porque eu não considerei resistência interna, né? Geralmente as resistências internas é da ordem de 1, ou que fosse 5, né? É da ordem de 1, então aqui é 5, isso mesmo, 5 é metade, 10 é o fundo de escala, é o total. Então 5 é metade aqui, 4, 3, 2, 1. Geralmente a resistência é 1. Então você nunca que vai comprar a bateria, ela vai estar lá bonitinha. Se você medir a voltagem da pilha que você está comprando no supermercado, vai dar 9 volts, né? Vai dar 18, vai dar 1.5, que é a que a gente costuma comprar. Isso porque você está medindo a teoria dela aqui, né? Se você colocar ela num circuito, por menor que seja o circuito, um LEDzinho de nada lá, aí quando ela fornece energia, automaticamente, como ela tem resistência interna, ela já cai um pouquinho. É normal cair um pouquinho, pouca coisa, né? Aqui seria muito, né? De 18 para 13,17 foi até muito. Mas em tese é isso aí, ó. Aí o que eu estou pedindo no roteiro, olha só. Meça a corrente registrada em cada um dos resistores, meça a tensão em cada um deles, só para depois você concluir se a corrente é a mesma, né? No paralelo eu fiz a mesma coisa, meça a corrente registrada em cada resistor e a tensão de cada um. Como deve ser ligado o voltímetro para medir a tensão em um resistor? Vocês viram que eu fiz isso aqui? É sempre antes e depois. O voltímetro, ele é externo ao circuito, olha só. Ele não interfere no circuito elétrico. Né? É o nosso relógio da Copanor, da Copasa, que fica no meio do caminho, porque ele precisa que a corrente passe por ele. Então, a principal característica do amperímetro ideal, é ele ter resistência tendendo a zero. Né? Melhor que seja, tendendo a zero. Qual que é a grande vantagem do voltímetro, que fica aqui fora? O contrário. Não é? Ele tem que ter uma resistência absurda. Senão, olha só,
Corrente chegou aqui e falou, vou passar de 30 ohms? Nada. Aqui no voltímetro eu fiquei sabendo que é menos de 30 ohms. Então vai passar todo mundo lá dentro. Ou uma parte lá dentro. Né? Seu voltímetro tem que ser uma barreira. Né? Uma muralha aqui. Ah, é 10? Então aqui é 30 milhões de ohms. Para ninguém passar aqui dentro. Para ele não interferir na medida. Porque se algum elétron entrar dentro do voltímetro, é um elétron a menos que vai carregar energia aqui. Ó. Tá certo? E vai atrapalhar a medida do amperímetro também. Ele vai medir um elétron a menos. Né? Até parece que tem essa precisão toda, mas né? Em tese. Né? Em tese. Tá tranquilo, gente? Tá beleza? Melhor se fosse presencial, né? Fazendo, pegando equipamento. Aí como deve ser ligado o amperímetro? Vocês viram lá que é sempre em série e o voltímetro sempre em paralelo. O voltímetro é totalmente independente do circuito. O amperímetro, você ainda tem que abrir o circuito para colocar o amperímetro. Agora, voltímetro, você não precisa interromper, fazer nenhuma mudança no circuito para colocar um voltímetro. Compare os valores de corrente e tensão encontrados com os valores previstos, porque aqui a gente sabe, fala lá no experimento qual é o valor da resistência. E essa continha que eu fiz aqui, ó. Inclusive aqui, ó, eu peguei a corrente total, a voltagem, fui lá e calculei a resistência. Depois, como que eu calcularia essa resistência? Fui lá e cheguei na formulazinha lá, né? Foi isso que eu fazer essas continhas aí. Por exemplo, aqui você está esperando que seja a mesma corrente. Qual corrente? Você vai olhar qual é a tensão máxima lá da fonte, qual foi a corrente qual foi o no circuito que é melhor. Vocês vão ver que, coloquei um amperímetro aqui, ele mediu 3,30. Ah, bacana. E o voltímetro, mediu quanto? Ah, vamos ver. Mediu 18. Tá aqui, 18. Né? 18. Ah, com uma corrente de 3,3. Bacana. Então tá, vamos fazer a continha lá do VRI para achar qual é a resistência. Aí você vai confirmar se de fato é isso mesmo. É isso que ele está querendo saber. Essa continha que eu fiz aí. Caso um dos resistores se queime, quais alterações ocorrerão em cada montagem? Bem, se um resistor aqui queimar, desaparecer do mapa, só ele é prejudicado. Né? O que acontece com o circuito? Bem, com os outros duas resistências, absolutamente nada. Elas continuam com a mesma corrente. Tá? O que mais que muda? Como você tem um consumidor a menos na brincadeira aí, diminui a corrente total. Então, olha só. Ó, viajei aqui, peguei uma bateria enganada aqui. Ficou torto aqui, mas vocês entenderam, né? Aí esse aqui era o de 30. Então esse aqui é o de 30. 60, 90, 1.8, 3.30. Queimou um resistor, caiu justamente 0.60, que foi o que ele deixou de... O circuito não precisou mais aqui, ó. Beleza? Quer avacalhar o circuito? Faz isso aqui, ó. Pegou fogo em tudo, né? Resistência do amperímetro é mínima, né? Tendendo a zero. Então, por que a corrente vai passar lá em cima se ela pode passar 100% aqui e pegar fogo, né? Então, tá aí. Isso é a mesma coisa que fechar curto-circuito. Né? Se eu tirar ele aqui, é como se eu ligasse um fio no outro. Ó. Botei fogo em tudo aí. Beleza? Deixa eu só fazer uma continha aqui rápida. Eu tô com uma corrente aqui, ó, de 2,7. Vou colocar uma resistência diferente aqui. Pode ser 40. Não.
30. Vai dar uma corrente bem pequena. Então, voltando aí, coloquei as mesmas resistências. Estou com uma corrente aqui bem alta, né? Se eu interromper isso aqui, vou colocar uma proteção. Vou botar um fusível aqui, ó. Tem que passar menos de 4 amperes ou 4 amperes. Eu já sei que vai passar 3,30, então não vai ter problema nenhum. Tá certo? Então tá aí funcionando. Ele tem uma resistência mínima, ela é miliamperes. É 15 dividido por 1000, né? E uma corrente de, né, no máximo 4. Se passar mais, ele tem uma resistência pequena, mas ele foi capaz de alterar minha corrente elétrica. Só caiu, bicharia, mas caiu. 3,29, 3,30 para 3,29. Cada resistência que ele tem, esse fiozinho de nada aqui, ó. O que eu faço para queimar esse fusívelzinho aqui, né? Ver se ele realmente está protegendo. Eu tenho que aumentar a corrente, né? Para aumentar a corrente aqui, para passar mais corrente, eu tenho que mexer na resistência, né? Então, à medida que eu vou mexendo na resistência, ó, observe que a minha corrente total vai aumentando, né? Minha corrente total vai aumentando. Então posso chegar aqui quase 4 e ele não vai queimar ainda, né? Então uma resistência de 20 ohms aqui já, ou duas de 20 ohms e uma lá em cima de 10. Já foi para 3,59 aqui, ó. Eu estou com a correntezinha bem alta. Se eu colocar uma resistência aqui de 10, já estou quase chegando lá no limite, olha só. Na verdade, geralmente ele aguenta poucos segundos com a corrente no limite que é menor ou igual a 4. O 4 ele não resistiu, porque ele só suporta alguns segundos, ele aquece muito rápido e interrompe a corrente. Então o único jeito de você interromper a corrente do circuito toda é colocando um fusível bem depois da bateria. Se eu colocasse em cada uma aqui, ó, eu só estaria protegendo cada aparelho desse aqui, ó. Se um queimasse, não interromperia os outros. Beleza? Então aqui eu teria que colocar pelo menos 1,1 para poder ficar no limite, né? Estou no limite de arrebentar isso aí, ó. Ele diminuiu a resistência para que o fusível deixasse passar um pouco mais de corrente. Era 15, passou para 14,6. Menor resistência, maior corrente. Então ele suporta uma corrente maior. Beleza? Tranquilos? Alguma dúvida aí, galera? Porque lá no nosso experimento, lá eu vou mostrar nos dois vídeos as medidas. Não as da fonte. Essa fonte é muito simples, né? Mas o voltímetro, que é o azul, tá? Ele só é o voltímetro, então eu só escolhi ele porque ele tem uma resistência. Esse voltímetro, nossa, é muito simplesinho. Ele tem ele é péssimo amperímetro. Ele tem a função, ele é multímetro, né? Só que ele tem poucas escalas de corrente elétrica, então ele não é bom para amperagem, mas ele é razoável, né? Quebra o galho aí para voltímetro, certo? E o outro amarelinho que é melhorzinho, ele é para corrente elétrica, certo? Então tá aqui, as medidas vão ser baseadas de voltagem, vão ser baseadas no aparelho, e as de corrente, olha lá, 2,88, positivo elétrico em cada um dos. tá? Então tem aqui cada uma eu medi cada voltagem, tá? Coloquei lá um perímetro, medi cada uma das voltagens, medi a corrente, o amperímetro que eu coloquei na maior entrada para proteger ele primeiro, depois que eu vi que estava tudo ok, eu sempre mudo aqui para medir.
Ajustei as escalas lá direitinho. E aí eu vou fornecer os valores. Vocês vão pegar os valores oficiais aqui, ó, né, de voltagem e de corrente. Tranquilos? Tem um segundo vídeo que é as medidas de associação em paralelo. E relatei, tá? Vocês vão olhar com calma aí depois. Aqui eu estou pegando, olha só, eu interrompi esse ponto aqui para medir a corrente que está passando só aqui, ó. E aí eu fiz isso com cada um. Eu interrompi esse aqui para medir a corrente, esse do meio e esse aqui. Eu descobri as três correntes. E depois eu passei a corrente que sai da fonte por dentro do amperímetro, tá? Dentro do amperímetro para conseguir medir qual que era a corrente total para ver se ela bate com a soma dessas três aqui, ó. Aí pode usar os valores aí que eu fui expondo aí no experimento. Qualquer dúvida, aí ó, a corrente que passa só nessa resistênciazinha aqui, ó, tá certo? É essa daqui de 8,9 e assim por diante. Aí já dá para deduzir muita coisa. Eu falo qual que é a resistência que está aqui, né? A voltagem lá na bateria, a voltagem da bateria está certa, né? A voltagem está correta. Que a voltagem é 3,1. Então quando eu faço aquela medida lá, estou com a voltagem 3,1. Aqui eu meço a corrente total, que aqui aparece só 0,0 alguma coisa, mas o importante é que aqui não tem poucos dígitos, né? Aqui pega a corrente mais completona aqui, ó. Então medi todos, ele deu 29 e pouquinho, tá vendo? Só ir com calma lá que vocês vão ver todas as medidas. Tá, eu tirei o áudio e lá eu tô falando tudo direitinho. Beleza? Tranquilo? Aí se tiver alguma dúvida, ela 19,7 é essa daqui. Aí quando eu passo para a próxima, que ela dá 80 alguma coisa, você pode observar que aumenta bastante a corrente elétrica, olha só. Essa última é uma das resistências maiores que a gente tem, ó, 8,9. Diminuiu a corrente, então, porque essa resistência aqui é alta, bem alta, beleza? Bem, então não havendo mais dúvidas por hoje, fechou então. Próxima terça-feira, dia 24, aula de dúvidas sobre os experimentos, ok? E na sequência, né, na outra terça, dia 31, dúvidas sobre o simulado, né, se houver. E aí fechou. Aí se precisar, como a nossa prova está um pouco distante ainda, se precisar a gente marca uma revisãozinha, alguma outra aula de dúvida ou monitoria. Beleza? Fechou então. Até mais.